Olá, paz de Jesus. Material de catequese, manual de catequese, crescer em comunhão. Nossa comunidade adota esse manual. Esse material, esse itinerário de catequese é muito antigo. Eu já fiz catequese com ele. E olha que eu comecei cedo, hein? Time ago. Mas ele foi passando por reformulações ao longo do tempo. E essa versão aqui, ela foi aprovada no final de 2021, essa que a gente está usando, mas saiu em 2022. Então, ela traz uma inspiração catecumenal. Primeiro, eu vou falar do método que o Crescer em Comunhão utiliza, né? O método catequético. E depois, no próximo vídeo, eu falo um pouquinho sobre como preparar o encontro utilizando esse material. Métodos de catequese existem vários, tá? É como pedagogias, né? De ensino de escola, né? O método do Crescer em Comunhão é o método dos discípulos de Emaús. Aquele evangelho onde Jesus se aproxima dos dois discípulos que estavam caminhando. E vou falar mais também sobre o método, mais especificamente, mas aqui para apresentar o livrinho uma forma mais breve. O método, ele é dividido em 5 partes, tá? Em 5 partes. Ver, iluminar, agir, celebrar, rever. E o livro aborda todas essas práticas, tá? Fazendo uma associação com os discípulos de Emaús, tá? Ver é a apresentação do encontro. Jesus, quando ele se aproxima dos discípulos de Emaús, ele não chega falando. Ele sabia do que eles estavam conversando. Mas ele pergunta, sobre o que vocês estão conversando? Aí eles até respondem, mas você é o único aqui que não está sabendo dos acontecimentos? E aí Jesus deixa eles conversarem, eles contarem. Então, esse ver, é uma sondagem mesmo. Nós temos um tema, sim, mas os catequizandos sabem alguma coisa sobre esse tema. Às vezes de forma correta, às vezes de forma equivocada. Mas nós temos que valorizar o que eles trazem. Porque a partir daquilo que eles sabem, ou nós ampliamos, ou nós reeditamos. E isso é muito eficiente. Isso é comprovado cientificamente. Porque é isso que faz sentido. Então, nós criamos uma agitação ali no conhecimento, nas informações que nós temos, certas ou não, reorganizamos e acomodamos. Tá? Então, é este ver. Primeiro, eu parto daquilo que eles sabem. E eles sempre vão saber alguma coisa. Tá? Então, isso é o ver. Logo depois que Jesus soube do que eles estavam falando, Jesus fala das escrituras. Explica as escrituras para eles inteirinha sobre aquele assunto. Que aí vem o iluminar. Ver e iluminar. E aí nós apresentamos para eles a versão ou a forma como a igreja vê aqueles assuntos. Que é o nosso tema do encontro. Então, nós partimos daquilo que eles sabem, que pode ser de várias formas, né? Em outros momentos eu vou apresentar isso, mas nós também apresentamos a versão, a ideia, a informação dada pela igreja sobre esse assunto, que geralmente no texto tem uma leitura da palavra, e se for alguns outros assuntos, né, como comunidade, como constituição da igreja, são documentos da igreja, se é sobre fé, tem o catecismo, mas também vai ter sempre uma palavra, tá? Sempre tem uma palavra. Então, nós iluminamos com a palavra, com o conhecimento da igreja sobre aquele assunto, tá? E depois desse ver, né, desse iluminar, teve uma ação lá com os discípulos de Emaús. Eles chegaram na casa, eles chegaram ao destino deles. E aí Jesus fez menção que ia continuar, e eles convidaram Jesus para parar. Então teve uma ação ali, e eles devem ter entrado na casa e tal. Então, assim, o material também traz este ver, iluminar, agir, que é uma atividade que a gente pode fazer nos moldes que tá ali, ou de um molde diferente, mas é uma atividade em cima daquilo que a gente trabalhou, daquilo que a gente falou e daquilo que a gente ouviu sobre o assunto. Então, é uma atividade, é um agir nosso. E depois que nós vemos, iluminamos e agimos, nós celebramos. Os discípulos de Emaús, então, eles foram à mesa e comendo, Jesus pegou o pão e partiu o pão, e foi nessa hora que eles reconheceram Jesus. Então, lá, assim, a gente pensar na cena dos discípulos de Emaús, né? Jesus, ao partir do pão, ele fez sentido a tudo aquilo que eles percorreram aquele tempo todo no caminho, falando e ouvindo de Jesus, né? Então, aquilo passou a fazer sentido. Foi uma coroação de tudo aquilo, né? Então, a nossa oração também tem que ser uma coroação de tudo aquilo que nós trouxemos no encontro, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós meditamos, de tudo aquilo que nós refletimos. O momento de oração, ele tem que ser o ápice do nosso encontro.
Não é uma oração inicial, não é uma oração final. É uma oração que mergulha em tudo isso, que entrelaça todos esses momentos que nós já vivemos no encontro. Como foi para os discípulos de Emaús. E depois tem o, voltando, ver, iluminar, agir, celebrar e rever. Os discípulos de Emaús, então, depois que Jesus saiu, eles olharam para aquilo e correram para contar para os outros. Que aí é o que o material propõe, que é o nosso compromisso como seres humanos, de fazer alguma coisa na humanidade, na nossa semana, no nosso dia, né, na nossa família. Então, a ideia, né, a intenção do Crescer em Comunhão, enquanto método de catequese, é essa: trabalhar com os discípulos de Emaús, com a metodologia dos discípulos de Emaús, onde nós olhamos para o catequizando, iluminamos com a palavra, fazemos uma coisa para fixar esse assunto na nossa vida, no nosso, né, acomodar esse conhecimento também, né, que é um conhecimento, né, mas é uma acomodação ali que acontece, celebramos com a oração e depois nós temos um compromisso para viver isso em comunidade, viver isso no mundo que nós temos. Discípulos de Emaús. E nós sentíamos arder no nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Paz de Jesus.